Salve Roma, molecote! Tu corta isso, por favor. Tá. Bem, mano, provavelmente esses dias você viu as suas redes sociais bombando com a cara desse maluco aqui com um penteado muito louco. Aí não era o Gabriel. Você viu um monte de notícia falando urgente, urgente, urgente. E você ficou assim, ai meu Deus, quem que é esse tal de moleque? O que aconteceu com ele? Durante a JMJ, o corpo desse menino foi exumado e eles descobriram que o corpo dele estava incorrupto. Como assim estava incorrupto? Bicho. Então hoje nós vamos trazer especialmente para você vários casos de santos que têm o corpo incorrupto, não é verdade? Vai, vinheta! Se eu quero ver. Vai, vinheta! Entender o que é um corpo incorrupto? É um corpo que demora muito mais para acontecer o processo natural dele de decomposição. E existem 3 formas de um corpo ser incorrupto. Através de mumificação acidental, que é por conta às vezes do clima, da temperatura, não é de propósito. Um outro jeito, que é um tratamento químico, que é o embalsamento, tem alguns tipos. E a terceira forma, que é a que a gente vai falar hoje, que é os milagres. E foi o que aconteceu com muitos santos da nossa igreja. Então vou começar falando do próprio Carlo, esse moleque com esse penteado muito louco, esse óculos de sol muito estiloso. Então vamos para a nossa próxima santa, que é um dos casos também mais famosos que existe, que é a Santa Bernadette. Santa Bernadette de Lourdes, ela morreu em 1879 e 30 anos após sua morte, foram exumar o corpo dele e perceberam que o corpo estava intacto, não tinha vestígio nenhum de decomposição, estava realmente intacto. E depois, 40 anos, foram ver de novo a segunda exumação do corpo dela, encontraram o corpo dela da mesma forma, intacto. 46 anos dela já ter morrido, eles fizeram uma terceira exumação do corpo e perceberam que o corpo estava intacto. Só que, porém, intacto não quer dizer que ele nunca vai se decompor. O que acontece é que ele demora bem mais tempo e não fica perfeito o corpo. Por exemplo, o corpo de Santa Bernadette, ele está intacto, está todo lá, só que a pele, ela dá uma escurecida, entendeu? O nariz dá escurecida. Então, o que você vê na exposição é o corpo dela que foi passado uma cera para dar uma clareada e uma máscara de silicone. Mas o corpo dela está intacto ainda. Outra santa, ó, topíssima, que também teve o corpo preservado por graça de Deus, é Santa Cecília. Inclusive, ó, vai aparecer aqui no card agora um vídeo maravilhoso. Acho que é o meu vídeo favorito do canal, de verdade. Eu também gosto. Que é antigão, que a gente conta essa história pra valer de um jeito muito massa. Santa Cecília foi morta lá no começo do cristianismo mesmo, no século II. Porém, no século VII, foram no mesmo lugar onde ela foi morta. E pra surpresa deles, tava lá ainda certinho, o corpo e a cabeça separada, inteira ainda, mano. E os caras, sei lá por que deixaram lá ainda. Porém, no século XVI, voltaram no mesmo lugar onde o corpo dela foi deixado. E, mano, tava inteiro ainda o corpo da mulher. Você tem noção disso? Eu não tenho, não. Eu também não tenho. Aí, tanto é que nesse lugar onde foi encontrado 2 vezes, séculos depois, o corpo dela, de maneira incorrupta, difícil falar essa palavra, né? Tem uma estátua de gesso dela lá, exatamente na posição que ela ficou. Mano, isso é muito louco. Deus vai me permitir ir pra lá ainda, em nome do Senhor Jesus. Em que lugar que é? Na igreja de Santa Cecília, no Trastevere, em Roma. Não sei se eu falei Roma. certo. Inclusive, o sonho da minha vida é pra ir pra Roma. Pra falar salve aqui. É, salve aqui! Imagina. Inclusive, se alguém quiser me dar de presente, passagem pra Roma, eu aceito. 24 de julho, meu aniversário. A nossa próxima santa é a Santa Catarina de Bolonha. A Santa Catarina de Bolonha morreu em 1463 e o corpo dela foi enterrado sem caixão. Eles abriram uma cova e colocaram o corpo dela lá, assim, direto na terra mesmo, no chão. E depois de 18 dias foram exumar o corpo dela, foram abrir e perceberam que mesmo assim estava intacto. Não tinha, sabe, estava incorrupto mesmo. E uma coisa que é comum em todos esses santos que a gente está falando é a ausência de cheiro. A gente sabe que quando uma pessoa morre,
começa a decompor e fica um cheiro muito forte. Não tinha cheiro nenhum. E aí então, como encontraram o corpo dela incorrupto, o médico vestiu ela com um hábito e colocou ela sentada. E hoje, depois de 500 anos, você pode encontrar o corpo da Santa Catarina de Bolonha em exposição na Capela da Ordem das Clarissas, na igreja de Corpus Dominus, em Bolonha, na Itália. E o corpo dela realmente, depois de muitos anos, como eu disse da primeira santa, ele foi escurecendo. Então tá lá incorrupto, mas tá um pouquinho diferente do que seria o normal. Então, outra santona que foi encontrada com corpo incorrupto foi Santa Catarina Labouré. Tô deitando no francês, mano. Send me the nations, Jesus, que eu tô preparado. Uhul! Então, essa foi exatamente a mesma menina que um dia Nossa Senhora apareceu, Nossa Senhora das Graças, lá na França, e deu uma medalha pra ela, a famosa medalha milagrosa, que tá escrita aquela oração linda, né? Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que Recorremos a vós. rogai por nós que recorremos a vós. E essa menina também cresceu, foi uma freira, teve uma vida ativa na espiritualidade, né? Lógico, se Nossa Senhora aparecesse pra mim, acho que eu ia me converter de vez, né? Com certeza. Fica a dica, Jesus. E ela morreu igual todo mundo, e para grande surpresa, 56 anos após a morte dela, foram exumar o corpo dela também, e tava lá mais outro corpo intacto. E tá lá até hoje, mano. Graças a Deus. Inclusive, se você quiser visitar ela, ou quiser pagar pra gente visitar, fica à vontade também. Com certeza. É só ir lá na França, na Capela Rue de Rac, em Paris. Estamos deitando. O nosso próximo santo dessa lista é o São Silvano, que hoje ele se encontra na igreja de São Brás, na Croácia. Foi esse cara que ganhou a Copa, né? Não, Não? Mas ganhou do Brasil, não ganhou? não. Ah. O São Silvano morreu no século IV e hoje, 1700 anos depois, o corpo dele ainda se encontra lá. Provavelmente o cadáver dele recebeu uma camada de cera para conservar o corpo, mas é impressionante como depois de tanto tempo ele ainda tem o corpo dele preservado. Realmente é um milagre. A nossa próxima santa da lista é a Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Ela morreu em 1457, e embora o corpo dela ao longo dos anos esteja bem desidratado, é como eu já tinha falado, não é que o corpo do santo ele é incorrupto para sempre e nunca vai mudar. É que é um milagre, por quê? Porque ele demora muito mais do que de nós, pessoas comuns, normais. Eu não sou normal, não. Então você pode visitar também o túmulo, o corpo de Santa Rita de Cássia, na capela de Santa Rita de Cássia, na Itália. Nossa, mano, só tá caindo santão na minha mão. Esse outro santo que também o corpo foi encontrado incorrupto é o famoso São Curadars, ou São João Maria Vianney. Que a vida dele também, né, nem precisa ser dita. A vida dele foi fantástica, realmente. Aquele sacerdote, padroeiro dos sacerdotes, inclusive, que se doou até o fim pela conversão daquela cidade chamada Ars, que estava totalmente perdida. Sabe que ele era considerado meio burro? Não. Então tem que ele quase jubilou do seminário, porque ele não conseguia passar nas provas de jeito nenhum. Mas ele tentou estudar. Fica a dica aí, seu vagal. E ele, com as suas orações, ele converteu Ars, mano. Aquela cidade se tornou plenamente católica depois que um santo passou por lá. Será que ele deixou o Ars puro? Deixou mais puro os Ars lá. Inclusive, se você quiser visitá-lo, o corpo dele tá incorrupto. Lá na França também, na cidade de Ars. Que igual os outros santos, né? Foi o mesmo processo. Futuramente iam beatificar ele, fizeram a exumação dos restos mortais e, para grande surpresa, abriram um caixão, o corpo estava lá incorrupto. A nossa próxima santa dessa lista é a Maria de Jesus, que foi uma freira espanhola que morreu em 1665 e até hoje o corpo dela está em exposição e pode ser visto no convento de La Concepción, em Ágreda, na Espanha. Como você pode ver nessa imagem aí, foi construída uma estátua em cima do túmulo dela, do corpo dela. E também foi aplicada uma fina camada de cera para dar uma corzinha para ela, porque como a gente disse, o corpo vai escurecendo.
E outro santo, mano, que esse é um santão que eu realmente sou fãzaço dele. Eu vou me empolgar falando dele, com certeza. Com Que é certeza. São Francisco Xavier, o grande pregador do Oriente. Mano, o cara tinha sede de almas pra valer mesmo. Ele nada podia parar ele. E o sonho dele era ir evangelizar lá no Oriente. Ele falou, mano, aqueles tal de japonês lá, os caras que tem os joinhos puxados, não ouviu falar de Jesus, então é minha missão, eu tenho que ir lá. E ele foi pregando, foi pregando, foi pregando. Falam que ele andou tanto que se juntar tudo que ele andou a pé, dá pra dar 3 voltas no mundo. O Caramba. cara foi incansável mesmo. Mas o sonho dele era evangelizar o Japão. Acontece que um dia ele pega um barco e vai evangelizar no Japão. Mas as viagens eram muito longas. E no meio da viagem, ele morre. Eita. Aí pegam o corpo dele, colocam num caixão cheio de cal. Não um cal tedesco, o pregador. Cal de construção. Nossa, foi ótimo essa. Foi. E jogam o corpo dele nesse caixão cheio de cal pra a putrefação ser mais rápida. Pra decompor. Decompor mais rápido, né? O Pra corpo acelerar. E estão indo lá, tal, de boa, pro ir lá do navio. Chega no tal do Japão. Vão descer o corpo dele. Na hora que abrem o caixão, a grande surpresa. Intacto o corpo. Isso assustou todo mundo, porque era já pra... Tá ruim mesmo, porque foi acelerado, mas não, intacto. E começaram a vir os japinha, tudo ver quem que era aquilo, como assim o corpo do cara não se decompôs, como assim? E começou a vir um monte de gente naquela cidade, começou a acontecer milagre com pessoas que tocavam no corpo dele, doentes perderam as doenças, foram curados, e sem querer, mas na verdade querendo mesmo, ele evangelizou o Japão, após ter morrido. E o grande sonho da vida dele, que era levar Jesus para o Japão, aconteceu. E se hoje existe a Igreja Católica no Japão, é por causa desse grande homem de Deus, São Francisco Xavier. Um abraço pra japonesa Bianca Naomi, que assiste nosso canal. Mas você já pensou, tipo, os caras estavam no barco e eles, tipo, o corpo morreu, ia começar a feder, então ele falou, vamos acelerar. E aí jogaram o carro mesmo pra ele decompor. Mas aí, conforme, por exemplo, o corpo dele encontraram incorrupto. Conforme vai levando para um lugar, esse translado que vai levando o corpo, e isso vai desgastando o corpo que está incorrupto e vai acelerando esse processo. E aí a igreja foi pegar algumas partes do corpo dele para pegar relíquia, e aí numa dessa tiraram o braço dele, e aí nisso acelerou demais o processo de decomposição do corpo dele, e hoje hoje o corpo de São Francisco Xavier parece uma múmia. Ele estava muito mais conservado. Hoje em dia tá um pouco pior. Mas ainda assim mostra a grandeza que foi esse santo e o milagre do corpo dele. Então vou começar falando do próprio Carlo. Esse moleque com esse penteado muito louco, esse óculos de sol muito estiloso. Mano, sabe o que mais me impacta nele? Não. Ele nasceu em 91, cara. Se ele fosse vivo hoje, ele ia ter 28 anos. Nossa. Ele é literalmente da nossa geração, cara. E viveu a santidade na nossa geração mesmo. Carlo foi um menino que desde criança conheceu o que era Jesus e quis se gastar por ele. Aos 13 anos ele já ia na missa todo dia, coisa que hoje eu ainda não tô conseguindo fazer. Tô tentando, mas tá difícil. E ele era tão apaixonado por Jesus e que ele falou, mano, o mundo precisa conhecer esse tal de Jesus pra valer. E ao mesmo tempo ele viu que ele era muito bom com o computador. Ele tinha muita facilidade de usar computador. Então o que ele fez? Criou um blog para falar sobre os milagres eucarísticos. Ele era um santo blogueiro, literalmente, o primeiro santo blogueiro. Pensei que ia ser eu, mas o maluco passou na minha frente. Desculpa aí. Não sei se eu for canonizado antes, né? Vai que né. Imagina, daqui 200 anos os caras ver esse vídeo e eu falando isso, profetizando. Já pensou? Mas enfim. Deixa eu pegar a relíquia. E ele criou esse blog e começou a falar de milagres eucarísticos lá, tal. Todo mundo foi conhecendo ele, porque ele era um moleque diferenciado, queria fazer a vontade de Deus. Só que ele foi descoberto que tinha leucemia. E começou a sofrer por causa da doença, mas não perdeu sua fé. Infelizmente, em 2006, ele veio a óbito, finalmente. E já começou a se espalhar uma devoção popular por ele, né? Começaram a falar, nossa, acho que esse menino talvez teve virtudes heróicas, talvez foi santo. E durante a JMJ,
exumaram o corpo dele e, pra surpresa de todos, tava incorrupto, cara. Que incrível isso. Que incrível. Bem no nosso século, exumaram um jovem que mexia com um blog durante a Jornada Mundial da Juventude. Se não é Deus querendo falar alguma coisa, eu não sei o que é. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o fim. Se você conhece mais algum santo que tem o corpo incorrupto, comenta aqui embaixo pra gente saber. E comenta se você gostou do vídeo, que vídeo mais você quer ver, que quadro você gosta do nosso canal, pra gente ir bolando os próximos vídeos. Comenta qualquer coisa que ajuda a dar relevância, dá aquele joinha lá marotinho também, que ajuda demais. E seu herege, se você não tá inscrito ainda, pelo amor de Deus, cara, já passou da hora de se converter. Pois é. Se você gosta da gente mesmo, se inscreve. Eu vou roubar a estratégia do Whindersson agora. Se você gosta da gente de verdade, pega o nosso vídeo que você mais gosta do canal e envia para um amigo seu, mano. Na moralzinha, que você vai ajudar a gente a levar além essa palavra do verdadeiro Senhor Menino, o grandioso Jesus. Junte-se à nossa família, senhor menino. Segue a gente lá no Instagram, na nossa página do Facebook. A gente tem um grupo de interação no WhatsApp. A gente conversa com todo mundo lá. Então vem fazer parte dessa família e manda o vídeo para todos os seus amigos. Vamos todos juntos evangelizar e trazer mais jovens para Deus, para essa verdadeira alegria que é ser de Deus. Amém! Aleluia, igreja! Glória a Deus, igreja! Glória a Deus! Amém! Tchau!